Boa noite, pessoal. Obrigado por estarem presentes aqui em mais um webinar da DrogaVet São Paulo. Hoje, mais uma vez, estamos com o Dr. Rodrigo Brasil, especialista em medicina integrativa, sistêmica, holística, naturopatia, fundador da Zenpet Brasil, e hoje vai abordar o tema de fitoterapia clássica em cães e gatos. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite. Vou pedir para você ficar à vontade para explicar sobre a sua carreira, sobre os seus objetivos, sobre a Zenpet Brasil e ficar à vontade para fazer aula. No final da palestra, a gente vai deixar aqui no chat um campo para todo mundo mandar as perguntas, se tiver dúvidas. Aí no final da palestra a gente vai conversando. Ou se você não se incomodar durante a palestra, vou pedir para o pessoal enviar mensagem também. Perfeito. Muito obrigado pelo carinho, novamente, da DrogaVet, pela receptividade de vocês, pelo acolhimento e também pela expansividade em relação à naturopatia, expandir os conhecimentos das pessoas em relação à medicina natural, que é o polo da medicina veterinária que mais me transborda de alegria. Então, vocês abrirem essa possibilidade de conseguir mostrar que não somente a alopatia pode atuar nos processos de cura dos animais, mas também a naturopatia se faz intrinsecamente presente. Então, muito obrigado pelo carinho da DrogaVet, vocês sempre como parceria aí de longa data, pela qualidade dos produtos, por toda essa parceria e carinho de sempre, então muito obrigado. Uma boa noite a todos que estão presentes, que gostam um pouquinho aí da medicina natural, e hoje minha função vai ser justamente facilitar o entendimento de vocês em relação à fitoterapia, porque a fitoterapia em si é um dos ramos da medicina natural, é um dos ramos da medicina integrativa. Então, para colocar para vocês em relação a isso, da minha jornada foi um pouquinho pluralista, então eu fui um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, muitos anos aí na alopatia, e isso não era ruim, tá? A alopatia bem aplicada é extremamente importante, mas eu sempre sentia no meu coração que precisava fazer mais, além da alopatia. E a medicina integrativa veio a mim em relação a isso, nessa expressividade de entender além dos processos alopáticos. Então, passei pela oftalmologia, passei pelo intensivismo, pela cirurgia geral, a própria clínica médica, que é a soberania em relação aos processos médicos, e no final eu me aprimorei em medicina natural, então a medicina mãe, né, que nós chamamos de Ayurveda. Então eu fiz um aprimoramento em medicina do conhecimento da vida e essas adaptabilidades em relação à medicina veterinária, que tem muito, muito bom resultado em relação aos processos de cura. Então atualmente eu sou exclusivamente médico naturopata, então não sou mais prescritor de processos de prescrições alopáticas, e também a medicina integrativa, que envolve um pouquinho de tudo que não envolva remédio, tá bom? Então vamos falar um pouquinho da alopatia não aplicada. Então a nossa pontuação agora vai ser falar sobre a fitoterapia, ou seja, ao tratamento de plantas. Então, nós na medicina veterinária, nós prescrevemos bastante medicamento alopático, então a gente prescreve remédio, não é ruim, até então, bem aplicado, isso é extremamente importante, sabendo usar com muita parcimônia, mas a fitoterapia, ela é um ramo da medicina natural que a gente utiliza exclusivamente plantas. Então, a gente consegue utilizar as plantas em várias aplicabilidades, a gente consegue colocar em formas de tratamento para observar os processos de cura. Então, como é que a gente consegue utilizar essas plantas na rotina médica? Então, quais são as partes da planta que nós utilizamos para tratamento? Nós podemos utilizar a folha, o fruto, a flor, o caule, raiz, o próprio tronco, o rizoma, que é uma particularidade da planta, em termos de raiz também, sementes, a própria resina da árvore. Então, a gente tem inúmeras formas de extrair da natureza para utilizar em tratamento. Não é somente a particularidade da folha, que a gente pensa que fitoterapia a gente utiliza só mais a planta, né? A planta da parte da folha. Não, a gente utiliza todas essas particularidades em processos de tratamento, tá bom? Para vocês entenderem em termos de aplicabilidade, como nós podemos pegar essa planta toda em loco e conseguimos introduzir na rotina médica. Nós podemos fazer em formas de cápsula,
cápsulas vegetais, que a gente coloca, sim, a parte da gramagem que você está colocando, então você faz a pesagem, tudo bonitinho, da seleção fitoterápica, e pede para manipular em cápsula vegetal para conseguir administrar para qualquer que seja a espécie do seu objetivo, tá? Então a gente pode fazer em forma de cápsula vegetal, com as ervas lá dentro, as ervas chinesas, que estão na medicina tradicional chinesa, a gente utiliza a fitoterapia chinesa, e essa fitoterapia é extremamente poderosa, vem a nível milenar aí para conseguir trazer essa informação das plantas chinesas em relação aos processos de cura. Então, elas podem ser aplicadas também em forma de tintura, ou até mesmo em forma de cápsula também, essas ervas chinesas. Os extratos de tintura são particularidades da planta que a gente utiliza uma quantidade específica bem concentrada para fazer as aplicações. Por isso que a gente fala de extrato ou tintura. É a particularidade bem concentrada da planta em doses certas para ser utilizada em forma de tratamento. Os hidrolatos, que também são utilizados compondo a planta com água, e essa água unida à força dessa planta que a gente utiliza nos tratamentos dos animais. As tinturas e extratos a gente utiliza mais pela via oral, mas a gente pode utilizar também um pouquinho pela via tópica. Os hidrolatos a gente utiliza muito pela via tópica, muito, para fazer acalmar a pele, fazer uma boa hidratação, uma renovação celular. Então os hidrolatos são ótimos. A gente brinca na fitoterapia que a gente é meio que alquimista, né? A gente vai utilizando um pouquinho de tudo dela e unindo forças para a gente conseguir ter o máximo de resultado. Então a gente consegue utilizar a água com a planta para a gente utilizar a nível dermatológico com ótimos resultados. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom? Nós temos os florais de Bach. Os florais de Bach nada mais são que justamente as flores, o poder das flores, dessa informação floral em forma líquida para utilizar pela via oral, para atuar exclusivamente no campo emocional. A gente atua literalmente no campo de comportamento, no campo de emoção, cicatrizes emocionais. Então, para aqueles animais com medo, ansiedade, insegurança, hiperatividade, tem pânico, possessividade, aquele animal que necessita de muita atenção. Então a gente utiliza os florais de Bach, que Edward Bach, ele é justamente o magnânimo dessa técnica, que a gente utiliza para justamente atuar positivamente no campo emocional dos animais, independente da espécie. Tá? Os florais quânticos é o poder vibracional, o poder vital da flor. A gente pensando muito que cada ser vivo a nível atômico, a nível celular, ele tem uma vida energética, um potencial vibracional. Cada ser vivo tem uma vibração vital. E a flor também tem uma vibração vital. E na medicina quântica, a gente utiliza esse floral quântico, transformando essa vibração vital da flor em forma líquida para ser utilizada ou pela via tópica ou pela via oral, tendo os princípios de atuar, que nós chamamos de terreno biológico, no fator de doença. Então, o floral quântico, ele atua no fator da doença e também tem protocolos de florais quânticos que você utiliza para desintoxicação. A gente consegue desintoxicar o corpo com esses tipos de florais, tá? Na medicina quântica. A homeopatia não é pouco conhecida, então nós utilizamos das plantas também para formulações a nível de gota, então líquido, suspensão, ou até mesmo em formas de glóbulos. Então a gente utiliza bastante. Pode utilizar a homeopatia também em forma de aspersão, em nebulização, pode ser utilizada a homeopatia em forma dermatológica também, mas classicamente na rotina a gente utiliza pela via oral, e até mesmo a nebulização pode ser utilizada na rotina. Já tive ótimos resultados utilizando a homeopatia em nebulização terapêutica, muito bom, e pela via oral de forma de gotinha ou de forma de glóbulo. A gente pega dinamizações diferentes para atuar na homeopatia ou pela parte mental ou pela parte física. Então a homeopatia ela pode ser utilizada de uma amplitude de possibilidades para inúmeras doenças com grandes resultados positivos. A aromaterapia, que também é muito conhecida por muitos, a parte de óleos essenciais, e esses óleos essenciais de boa procedência podem ser utilizados também para os animais, seja a nível de nebulização, né? Então a gente consegue fazer uma aspersão com quantidades certas, diluições certas, com uma zona de escape, fazendo sempre a farmacognosia positiva, ou seja, o animal decidindo qual aroma ele prefere, e a partir dali a gente consegue fazer uma seleção dentro do que ele preferir, do conforto olfatório dele, conseguir introduzir o próprio óleo essencial para aquela patologia. Então a gente não pode introduzir forçadamente o aroma, tem que esperar ele ter uma aceitação pelo animal. Isso nós chamamos de farmacognosia positiva. E a partir dali, desses óleos essenciais, que a gente consegue ter uma ótima opção terapêutica.
Lembrando que uma gota do óleo essencial, dessa concentração fitoterápica, ele corresponde a uma gota a 25 xícaras de chá de erva. Então ele é muito forte. Tanto que a gente não pode sair aplicando. Tem que fazer diluições certas para cada espécie para conseguir ter o máximo de recuperação. Incluindo também que a gente pode fazer óleo essencial a nível dermatológico, tomando cuidado com os óleos essenciais dermocáusticos. Isso gera queimaduras, gera irritabilidades na pele. Então o aromaterapeuta tem que estar sempre ali atento a tudo que nós podemos introduzir, tá bom? Vamos às próximas aplicabilidades. Aterramento. A terra, ela troca energia conosco. Então, se a gente fica descalço e coloca o pé na terra e as plantas, nós fazemos troca energética com o planeta. Então, a gente tem a nossa energia, a nossa vibração, a nossa aura, a nossa força vital. E a terra também. Então, a gente consegue fazer uma troca positiva para conseguir ter uma reorganização energético-espiritual no corpo quando a gente faz o aterramento, que é justamente colocar o pé descalço na terra em contato com a natureza. A bambuterapia, a gente consegue utilizar bambu para processos de massagem, tirar a tensão muscular, redução de dor, mobilização de circulação sanguínea. Então, a gente consegue utilizar justamente essa parte do bambu para fazer esses processos de rolamento massoterápico. Incensos naturais, esses incensos naturais, eles são colocados a nível, não é uma, é como se fosse uma defumação. A gente utiliza o incenso natural para também fazer uma purificação ambiental, utilizar as ervas para conseguir, além da purificação, ter uma reorganização energética do ambiente, proteção energético-espiritual. Então entra na parte que nós chamamos, que está abaixo, que é da fitoenergética. A gente utiliza esse aroma para justamente reequilibrar o corpo, reequilibrar os chakras, proteger o ambiente, reorganizar energeticamente o ser vivo. Então, a gente utiliza justamente esses incensos para isso. E pode ser utilizado também, por conta do incenso, a aromaterapia dele para ter efeitos benéficos e medicinais para o corpo. E a fitoenergética, que é justamente as proteções energéticas que nós introduzimos, seja pelo incenso, seja por alguma planta, por exemplo, esse exemplo aí, a zamioculca. A zamioculca é uma extraordinária planta de origem africana para proteção energético-espiritual de casa. Também na mesma correspondência da própria espada de São Jorge. Tem outras ervas, por exemplo, vai arruda, alecrim, são ervas fitoenergeticamente poderosas para proteção energético-espiritual do ambiente. Então a gente utiliza as plantas para proteção energética, tá bom? Podemos utilizar na alimentação natural, depende da espécie, obviamente, a gente não pode pegar um carnívoro obrigatório e introduzir uma planta, né? Uma verdura, um vegetal. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, nutricionalmente falando, até que ponto qual espécie se beneficia bastante dessas plantas medicinais. Então aí que entra realmente qual espécie você está estudando. Se é de fato um herbívoro, que é extremamente obrigatório, é um herbívoro intermediário, que ele consegue ser mais pendido para onívoro do que herbívoro. Se é um carnívoro obrigatório, que você não pode introduzir esse tipo de situação, esse tipo de alimento, que você não pode priorizar literalmente o organismo como um todo. Então a gente tem que saber qual espécie a gente introduz a alimentação natural com os vegetais, tá bom? Mas eles são extremamente importantes, são fibras, melhora a digestibilidade, o peristaltismo, então ele melhora bastante em relação a isso, tá? Então é muito bom a gente frisar eles também. A algoterapia, nós utilizamos a alga como medicina, então a parte da medicina terapêutica, as algas elas são extremamente importantes para a imunoestimulação, a gente pode manipular essa alga para ter efeitos benéficos na melhora da imunidade. Chá medicinal, a gente utiliza a planta, a erva ressecada ou a erva hidratada, mas tem que estar limpa, em forma de infusão, e a gente faz essa infusão como benefício medicinal. Tá? Então, os chás medicinais eu introduzo inúmeras vezes na minha rotina médica, e eles fazem extraordinários resultados, e totalmente de forma natural, mas lembrando sempre de usar com parcimônia. Não é porque você vai fazer aquele chazinho da vovó que você pode utilizar para qualquer um, tá bom? E as punks, que são justamente as plantas que não são convencionalmente conhecidas, elas podem ser ingeridas, elas não são tóxicas. Então, são as plantas alimentícias não convencionais. É aquela florzinha que você olhou e falou, não dou nada para ela. Mas você pode comer e tem efeitos benéficos. Esse é um exemplo da xanana. Ela é maravilhosa para ter um efeito hepatoprotetor. Ela tem inúmeros outros benefícios. Mas ela é uma planta alimentícia não convencional. Então, a gente consegue ingerir para ter efeitos medicinais. Então, entra também essas plantas que podem ser colocadas no alimento. Tá bom?
Nós temos o Viscum, que é uma plantinha extremamente poderosa. Ela é maravilhosa para manipulação. Você pode fazer tanto de forma homeopática, glóbulo, ou também de forma injetável. Nós chamamos de homeopatia injetável. E você aplica num protocolo específico para cada patologia. Mas o visco é uma plantinha maravilhosa para diabetes, para fazer regulação glicêmica, ela é maravilhosa para hipertensão e principalmente para pacientes oncológicos. Ela melhora a condição geral do paciente, ela reduz os efeitos adversos da quimioterapia, ela melhora a imunidade do animal, ela tem um efeito antitumoral extremamente poderoso. Então o visco album, ele é maravilhoso e entra dentro da medicina integrativa e da medicina natural, seja homeopaticamente oral ou homeopaticamente injetável, que a gente aplica no animal, tá bom? Geralmente pela via subcutânea. E pode ser aplicado em ponto de acupuntura também. A cannabis medicinal, que é outro polo da medicina natural, que entra na fitoterapia. A cannabis, ela é a nova era da medicina e ela está trazendo extraordinários resultados em inúmeras patologias. Inúmeras patologias. Então, ela é um óleo medicinal, ela é uma resina extraída da planta, da cannabis sativa, seja cannabis indica, cannabis ruderalis, independente da planta. Claro que cada planta tem um potencial fitocannabinoide extremamente importante para o seu protocolo. Mas a cannabis, esse óleo medicinal extraído da planta, ela tem inúmeros benefícios para as multiparticularidades do corpo. Claro que tem as suas contraindicações específicas, mas ela veio para trazer essa regulação do sistema, dos processos fisiológicos. Então, a cannabis, quando ela é introduzida para o paciente, ela vai tentar reorganizar esse processo fisiológico anormalmente presente por conta de uma doença. Então, ela vai tentar fazer isso. O fitocannabinoide que está na planta, que é justamente a molécula da planta, ela entra no organismo, se adere a um receptor específico, e ali vem a chave fechadura para promover uma normalização do que está alterado. Tem casos que consegue totalmente? Tem. Tem casos que não? Também ok, mas se chegar no próximo a uma normalidade, já é uma qualidade de vida, um bem-estar, uma longevidade que nós objetivamos. Então, nesse quesito, a cannabis ela se faz extremamente importante no ramo da fitoterapia. Tá bom? Será que tem alguma pergunta aqui? Não. Beleza. Vamos voltar lá? Então, quais são as outras aplicabilidades em relação à fitoterapia? Banhos medicinais, então a gente consegue pegar a erva limpa, colocar numa camada de água e a gente imerge o animal. E a partir dali, dermatologicamente, o animal absorve a informação da planta pela pele, que é o maior órgão do corpo. Então, ela com o poro aberto, ela consegue ter essa absorção e, posteriormente, ter conseguido um objetivo terapêutico com essa planta misturada na água, tá bom? Geralmente é uma água morna, para conseguir ter o máximo de eficácia na absorção da planta. Os pé-dilúvios medicinais, pelo mesmo princípio do banho, você imerge a pata do animal com a erva desejada para conseguir combater a doença dermatológica ou até mesmo muscular, tendínea ou óssea com aquela erva que você objetiva, tá bom? Então você coloca também em pé-dilúvio medicinal. Compressa fitoterápica, você faz uma compressa no animal, coloca naquela região que você quer, e você faz um chá medicinal e coloca em cima. E essa compressa atua naquele local. Geralmente utilizo para dor. Dor, inflamação, aquele local que necessita de uma ação fitoterápica, eu faço essa compressa fitoterápica, tá bom? Lembrando, água morna, para ter o máximo de absorção. Eu utilizo uma água um pouquinho mais fresca para fria, quando há uma inflamação de natureza quente. Se for uma inflamação de natureza fria, eu tendo para uma água mais morna, que abre poro e absorve melhor. E também os curativos vegetais. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente consegue fazer um emplastro, consegue fazer uma camada vegetal na lesão de pele. E esse curativo vira um curativo. E a partir dali a gente consegue fazer também até com argila. A gente utiliza argila também para fazer umas talas de argila para alguns processos também de tratamento. E o curativo se faz isso, a gente faz um curativo mesmo e a planta tem contato com a pele. E a planta que você deseja, a gente consegue promover mais cicatrização, a ação antimicrobiana, anti-inflamatória, analgésica, sedativa. Então ela faz toda essa porção para você, dependendo da planta que você aplica nessa camada de curativo. E eu coloquei também aqui um pilão, que a gente faz alquimia, né? A gente faz o pilão, né? A gente macera para conseguir utilizar para formar o curativo vegetal.
E vamos aqui, gente, à seleção fitoterápica. Como é que a gente tem que saber qual planta a gente utiliza? Eu vou dar esses 3 exemplos para vocês entenderem o porquê que a gente tem que saber sobre fitoterapia. Porque não é simplesmente pegar aquela planta e falar, eu vou usar para todo mundo e tá tudo certo. Por exemplo, a camomila, que é a matricária chamomila. O que acontece? A camomila, ela tem efeito ansiolítico e ela é maravilhosa com efeito antimicrobiano. Ela auxilia também no processo de atuar nas infecções, seja sistêmica ou seja local, tá? Tomando cuidado, porque a camomila, ela quela ferro. A gente não pode fazer a camomila para, por exemplo, aquele paciente que tem uma anemia ferropriva, que tem o ferro lá embaixo, ela vai quelar mais, vai piorar o quadro. Ou até mesmo a camomila, atuando, tem que tomar cuidado em relação até a parte da suplementação. Se você utilizar ela muito próxima à sua suplementação, ela vai quelar. Tá? Então, assim, a camomila ela tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Ela vai ter esse efeito ansiolítico, ela vai acalmar o sistema nervoso, ela vai acalmar o corpo como um todo, tem efeito analgésico anti-inflamatório natural, tem efeito potente antimicrobiano, mas tomar cuidado com ela, tá bom? Que ela vai fazer, de fato, essa ação quelante. A parte do alecrim, gente, por exemplo, o alecrim ele é um excelente tônico e ele consegue ajudar nesses processos de regeneração do corpo, principalmente do fígado. Ele tem um efeito hepatoprotetor regenerativo muito bom. E ele é um ótimo tônico. Lembra que a gente tem aquela canção Alecrim, alecrim dourado que nasceu do campo semeado? É justamente isso. Ele é alegria. Ele tem essa tonicidade, essa energia celular, ela é levantar. Então ele combate principalmente a anergia. É aquele animal que está muito apático, muito prostrado. Ele vai dessa... Opa, vamos nos animar. E justamente ele que tem um efeito também de descongestionar as vias aéreas, melhora parcialmente também a imunidade. Então o alecrim é maravilhoso para inúmeras particularidades. Então ele pode ser utilizado, tomando cuidado com aquele animal extremamente hiperativo, que você vai utilizá-lo. Já é uma contraindicação, você vai dar mais energia para um animal que é extremamente hiperativo. Tomar cuidado. Então, tem as suas contraindicações. Não é simplesmente colocar. Eu vou dar para um animal hiperativo que está com congestionamento nasal. Tá, mas tomar cuidado, ele vai ficar mais hiperativo. Será que você vai conseguir fazer as medicações? Até mesmo o seu tratamento, se ele ficar pior do que ele já está em termos de hiperatividade? Cuidado com o alecrim. Então, tem que saber dosar. O hortelã, que é justamente a menta, o hortelã ele é maravilhoso para digestibilidade. A gente faz chá medicinal para ter um efeito para desparasitar, tem o efeito de melhor digestibilidade, melhor a mobilização de gases. Então ele facilita nisso. Tem um efeito anti-inflamatório analgésico na via gastrointestinal e hepatobiliar, mas tomar um pouquinho de cuidado para os processos de hepatopatia. Não é indicado utilizar o hortelã para hepatopatas, porque ele força a função hepática e biliar também. Então, por mais que ele tenha grandes efeitos positivos na via gastrointestinal, ele força a funcionalidade hepática. Então, tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. E a menta, em si, do próprio hortelã, ela compromete um pouquinho a homeopatia. Então, não é muito bom ter menta em correlação com os processos homeopáticos. Se você tiver uma manipulação associada, não associe com a menta, que é justamente o hortelã, tá bom? Tome um pouquinho de cuidado em relação a isso. Então, você percebe que todos eles têm os seus prós e contras, mas você tem que saber utilizar. Não é simplesmente, de fato, só vou colocar e tá tudo bem, tá bom? Vamos falar então da droga VET. Então a droga VET ela tem uma lista de fitoterápicos extremamente importantes. E tem uma lista aqui que vocês podem observar que eles conseguem manipular para vocês, de fácil acesso com as suas respectivas doses. Eu selecionei 3 para vocês entenderem como que funciona a dinâmica, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar do Líbano, que é a Boswellia serrata, que é extremamente maravilhosa. Vamos falar do passo a passo em relação à dosimetria? Tá, selecionei o Líbano. Qual que é a ação dele? Anti-inflamatória natural. Maravilha. Nós temos, por exemplo, uma patologia de uma osteoartrite aguda. Ele vai funcionar maravilhosamente bem. Qual que é a dose protocolada que tem aí na bula da droga VET? Na parte justamente do passo a passo. Você pode utilizar até 40 mg por quilo do extrato seco. A dose, a frequência é uma vez ao dia, mas você pode fazer 2 vezes ao dia ou 3, dividindo a dose total. Então, você pega a dose total e divide em 2 a 3 vezes ao dia do extrato seco que você manipula, tá? E exclusivamente oral. Tem protocolos que a gente faz, o olíbano, a própria erva, em protocolos também
de pele, mas geralmente a eficácia maior é por via oral. Tem literatura que você pode utilizar o líbano, tem outras literaturas também que você pode utilizar o líbano de 25 até 300 miligramas por quilo, ou até mais, até 500 miligramas por quilo. Então tem literaturas que você pode abusar um pouquinho mais da dose, e você pode também fazer, neste quesito, até uma adaptabilidade de dose. Se você fizer, por exemplo, uma vez ao dia, tem literatura que defende você fazer também até 60 miligramas por quilo. Então, depende da literatura que você consulta para você ter o seu senso crítico, para você ter a sua utilização do líbano para efeito anti-inflamatório potentíssimo natural. Tá bom? Então tem aí a facilitação da Drogavet, que eles colocam a dose preconizada para eles, e é de fácil acesso para vocês. E ela é maravilhosa, com efeitos ótimos para efeito anti-inflamatório. Tá bom? Vamos para a próxima. Nogueira do Japão, que é ginkgo biloba. Os neurologistas amam essa plantinha, principalmente quando a gente aplica de forma correta. Ela tem efeito neuroprotetor natural, ela consegue melhorar a circulação cerebral, ela melhora e faz o efeito de retardo do envelhecimento celular, dessa parte de antioxidante. Então ela tem um efeito antioxidante potente a nível do sistema nervoso, ela evita a liberação de radicais livres. Espera aí que agora acho que tem pergunta, deixa eu ver. Boa noite, pessoal. Não, acho que é só isso. Tá. Opa! Calma aí que eu acho que tem uma dúvida aqui. Vige. Deixa eu ver. Aqui. A Laís perguntou. Cava-cava também é hepatotóxica. Então, a cava-cava, você tem que tomar um pouquinho de cuidado com ela. A cava-cava, uma vez me perguntou, não sabia. Então, a cava-cava tem que tomar um pouquinho de cuidado. Ela tem a biotransformação hepática, ela pode forçar o fígado. Se tiver por exemplo, um hepatopata agudo, ou até mesmo crônico agudizado, até mesmo nível cirrótico, só se fizer subdoses dela, assim, com doses homeopáticas para conseguir introduzir. Se for um hepatopata que tem, de fato, as enzimas hepáticas gravemente comprometidas, toma um pouquinho de cuidado que ela tem biotransformação hepática. Então, nesse quesito, vai devagarzinho com ela. Mas você pode utilizar. Você pode utilizar com parcimônia em doses mais baixas, com doses mais homeopáticas, mas você consegue aplicar. Tá bom? Eu acho que eu respondi a sua dúvida. Tá Vamos lá. Então, o ginkgo biloba tem uma ação neuroprotetora natural. Ela faz a melhora da circulação sanguínea cerebral. Então, ela evita os radicais livres, o envelhecimento celular a nível, né, nervoso. E na dose preconizada que eles colocam de 10 miligramas por quilo do extrato seco, uma vez ao dia pela via oral. Tem literatura que também preconiza as doses que podem fazer um pouquinho maior. Dá para fazer também de 25 miligramas por quilo até 300, mas depende também do objetivo terapêutico que você preconiza, mas a Drogavet ela coloca numa dose de 10 miligramas por quilo, que é uma dose segura, tá bom? Para você conseguir utilizar e otimizar a função do sistema nervoso, tá bom? E a cava-cava, que a Laís acabou de perguntar, Piper Mysticum, é uma coisa maravilhosa, né? O latim que parece um feitiço, né? Eles colocam bastante nome. A cava-cava tem um efeito ansiolítico natural. Ela tem uma biotransformação hepática, por isso que tem que tomar cuidado com esses hepatopatas muito comprometidos, para não forçar. Mas a cava-cava é maravilhosa para controle emocional. Ela consegue controlar essa parte de ansiedade, hiperatividade, ela ajuda muito nisso. E a dose preconizada para ela é de 1,4 a 5 miligramas por quilo do extrato seco. Tem literatura também que fala que você pode fazer de 25 a 300 miligramas por quilo, dividindo a dose total em 3 porções do dia. Na Drogavet, a dose segura também que eles colocam também, então uma dose certa, 1,4 a 5 miligramas por quilo do extrato seco, 2 vezes ao dia pela via oral. Então é maravilhosa para ter efeito ansiolítico. A camomila tem aquele efeito ansiolítico, certo? Mas lembrando que ela tem aquela particularidade contra. Se você tem um animal que tem um ferro baixo, tira a camomila, vamos tentar cava-cava, vamos fazer um efeito ansiolítico. Ela não vai ter esse efeito quelante como a camomila tem. Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, tá bom? Vamos ver aqui em relação a como nós prescrevemos. A Drogavet, pela parte da fitoterapia, você pode fazer em forma de suspensão ou xarope, tá? Então líquido, ou forma de pastoral. Aí você consegue saborizar da forma que você quer que saborize, para ter mais aceitabilidade pelo animal. Então você pode fazer dessas duas formas. E lá você consulta na linha da Drogavet todas as plantinhas que você deseja aplicar, vê os prós e os contras pela literatura,
tá? E consegue ver o máximo de resultado, ou seja, pela parte líquida ou pela parte da seringa dosadora, aquela pasta oral saborizada. Você pode também fazer a saborização na suspensão, tá bom? Para ter mais aceitabilidade pela espécie que você está objetivando tratar, tá bom? A Drogavet também tem dois polos que são de muita minha paixão, não somente a fitoterapia, lembra de todas aquelas aplicabilidades que eu falei para vocês? A Drogavet ela faz homeopatia, também que é maravilhoso. Ela faz tanto na forma de glóbulo. E se eu não me engano, ela faz também a parte líquida, me corrijam. Mas eu acho que vocês fazem também a parte líquida. A glóbulo eu tenho certeza que vocês fazem, que é o que eu prescrevo. E os florais de Bach, que é para atuar no campo emocional do animal, eles também formulam. Então, eles têm tudo bonitinho, tudo lá protocolado, todas as plantinhas que vocês podem abusar, todas, 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 todas. Então, isso fica de muito fácil acesso para vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu me coloco à disposição para tirar, tá bom? Que aí vocês conseguem abusar da fitoterapia da Drogavet da melhor forma possível e conseguir aplicar na sua rotina. E saibam, é um tratamento natural. Então, ele tem muito benefício para o seu paciente, independente da espécie. Tá bom? Então, eles fazem também essas duas manipulações: homeopatia e florais de Bach. A melhor parte disso tudo, gente, é que olha a quantidade de planta que a gente utiliza. Quando eu falei que eu me aprimorei na medicina Ayurveda, que é o conhecimento da vida, uma medicina ancestral indiana, ela pega tudo da natureza, tudo veio da natureza, todas as particularidades alopáticas vieram da natureza. Então, tudo estava no solo, na planta, em tudo ao redor. Então, lá atrás, até a própria cannabis é de muita longa data, que utilizavam até para dor local, colocavam em plastro canábico para conseguir ajudar. Na ancestralidade, também nos povos egípcios, eles utilizavam a planta como fotossensibilizador. Ele botava camada de planta para o sol irradiar e matar uma infecção local. Então, como a gente utiliza, por exemplo, o azul de metileno na terapia fotodinâmica, na laser terapia, eles utilizavam um emplastro fitoterápico lá atrás, irradiando o sol nessa planta para matar a bactéria local. Então, eles atuavam como fotossensibilizadores, as plantas. E, ao mesmo tempo, essa parte de tudo isso que você está vendo ao seu redor. Que plantas você pode utilizar para você conseguir utilizar na rotina médica do seu paciente. Isso é extremamente importante. Você consegue ver na natureza o que você pode utilizar. Isso é maravilhoso. E a Drogavet ela facilita para conseguir ter o máximo de segurança dessa informação das plantas. Então já está passando por um processo industrial, um processo de manipulação para ter o máximo de segurança e aplicação. Mas você pode utilizar também a natureza ao seu favor. Então o fitoterapeuta ele está aí para isso, para conseguir utilizar o máximo de positividade para conseguir ter a melhora do animal. Por isso que nós utilizamos a biodiversidade vasta desse planeta, principalmente o Brasil, que é o pulmão do mundo, que tem uma biodiversidade de plantas que é imensurável, que você consegue utilizar para cada patologia e cada faixa etária e cada espécie. Então é maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Acho que tem mais uma dúvida. Deixa eu ver. Às vezes, quando a dúvida entre homeopatia e floral, a exata diferença. Então, a homeopatia é que o floral ele vai atuar especificamente no campo emocional. Então, ele vai resignificar, ele vai conseguir reorganizar a parte comportamental, a parte emocional. Então, aquele animal ansioso, hiperativo, com medo, pânico, possessivo, isso que o floral vai atuar. A homeopatia, lembra que eu falei que tem dinamizações. A dinamização que a gente utiliza vai, por exemplo, altas dinamizações, a gente consegue pegar mais o campo mental. Então, se eu pegar, por exemplo, vai um 200 CH, a gente consegue atuar no campo mental. Ele consegue ajudar pela homeopatia no campo emocional. Mas a resposta do campo emocional eu pendo mais para o floral. Eu tenho excelentes resultados com o floral para o campo emocional. Dificilmente eu vou para a dinamização alta da homeopatia. Eu pego mais a homeopatia para campo físico, que é a dinamização mais baixa. E aí eu consigo atuar no físico mesmo. Pele, musculatura, osso, tendão, essa parte de melhora de imunidade, essa parte de infecção, inflamação, dor. Isso eu pego mais a homeopatia. Mas a homeopatia, como eu falei, pode aumentar a dinamização e atuar no mental. Eu não é muito a minha prática clínica. Eu prefiro mais os florais de Bach, que têm excelentes resultados. Deixa eu ver se tem alguma outra dúvida. Deixa eu ver se tem mais alguma outra dúvida.
aqui. Nesses animais que têm medo de barulho, de fogos, qual seria o tempo ideal para iniciar o tratamento do fator estressante? Então, por exemplo, é que você não consegue prever, né, quando serão os fogos. Mas se for, por exemplo, um evento, certo? Um evento que vai acontecer. O floral, ele auxilia, mas assim, não é tão imediatista. Ele demora um tempinho para fazer efeito. Então, se você já tem um programa, um evento que vai acontecer, você sabe que vai fazer barulho, você já pode fazer pelo menos uma semana antes o floral. Agora, tem uma particularidade, por exemplo, um floral de resgate, que eu acho que vocês conhecem, que é o Rescue, a gente consegue fazer no mesmo dia uma dinamização, né, um protocolo mais intensivo, para ele ficar mais calmo. Então, se for um protocolo do Rescue, que é um floral de resgate, um floral mais emergencial, a gente consegue fazer sim uma introdução do floral para conseguir acalmar aquele animal no período agudo do barulho. Agora, se for, por exemplo, um evento que você já sabe que vai fazer barulho, o floral que você for selecionar para esse tipo de situação de medo, você pode fazer pelo menos uma semana antes, que vai ter o efeito do floral e ele vai conseguir ficar mais calmo. A gente pode fazer, por exemplo, musicoterapia adaptativa, ou seja, reduzir o estresse com a música, ou também expor esse animal ao barulho com volume menor. E essa parte da particularidade, ou seja, de o animal sempre ouvir com menor barulho o barulho dos fogos, do evento estressante, também já o adapta a conseguir, quando chegar o momento do barulho, ele já sabe qual que é o barulho, ele já sabe como que é a frequência daquele barulho, ele tá ouvindo todo dia essa frequência de onda, essa frequência de barulho, conforme você vai estar expondo o animal. E quando chega o momento, ele já ouviu lá atrás, então ele já está mais adaptado. Então você pode fazer essa exposição do animal frente a esse barulho em menor volume para ele se adaptando. E em termos de floral, faça uma semana antes para ele já se adaptando, ele conseguir ficar com menos medo. E se for mais emergencial, dá para conseguir utilizar o Rescue. No mesmo dia, em protocolos mais intensivos para ele se acalmar. Tá bom? Em relação à homeopatia, acho que eu já falei para vocês, das dinamizações. Em relação à diversidade que nós temos, que é o pulmão do mundo, nós temos uma das maiores biodiversidades em termos de planta. E a Drogavet, ela tem inúmeras homeopatias, inúmeras. Aí seria para outro tipo de palestra. Mas ela tem inúmeras outras homeopatias que conseguem atuar nas nossas dinamizações e conseguir introduzir na nossa rotina médica. O floral da mesma forma, e as plantas aí que a gente consegue abusar também em forma de pasta ou forma de suspensão, depende da sua patologia. Mas saibam, gente, há inúmeras plantas que vocês podem abusar. É só a gente buscar cada vez mais conhecimento ou trocar figurinhas com o fitoterapeuta. Saibam que as plantas conseguem ajudar bastante vocês, e melhor ainda, de forma natural. Vocês têm alguma dúvida? Rodrigo, vou aproveitar aqui para tirar duas dúvidas que Sim. surgiu recentemente para mim. Eu fiz um Certo. treinamento um tempo atrás numa clínica parceira nossa, acho que você até deve conhecer a Flor de Lótus, Sim. e falamos sobre nutracêuticos, entre eles a Boswellia serrata e a curcumina. Alguns veterinários relataram fazer a associação desses dois ativos para potencializar aí um efeito sinérgico do efeito anti-inflamatório deles. Porém, relataram também desconforto intestinal. Você tem algum relato desse tipo? Olha, o que acontece? A Boswellia serrata, ela é potentíssimo efeito anti-inflamatório natural. A cúrcuma, a curcumina, ela também tem efeito maravilhoso. A cúrcuma em si, ela tem efeito antibiótico natural, anti-inflamatório natural. Ela pode ser utilizada de forma de homeopatia injetável, nutraceuticamente na alimentação, ou manipular em forma de cápsula, da forma que preferir. Ambas têm efeito anti-inflamatório natural super potente. O que tem que tomar cuidado com a curcumina, a cúrcuma em si, é a paciente que, por exemplo, tem uma lama biliar formando uma litíase biliar. Então, aquele paciente que tem, de fato, o sistema hepatobiliar comprometido. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque ela pode sedimentar mais essa lama biliar. A cúrcuma tem que tomar um pouquinho de cuidado bastante em relação a isso. Desconforto, eu não peguei muito. É que eu nunca associei borrelia com a cúrcuma. Eu sempre fazia de forma separada. E ambas não me geraram nenhum desconforto gastrointestinal.
Não mesmo. Tanto que se você fizer uma suplementação nutracêutica com a cúrcuma, a própria curcumina, ela vai ter um efeito antibiótico natural maravilhoso para as vias gastrointestinais. E de forma sistêmica também. Anti-inflamatório natural, poderosíssimo. Mas cuidado com o sistema hepatobiliar e cuidado também com pacientes com anemia severa. Anemia severa com a curcumina tem que tomar cuidado, porque ela também pode piorar o quadro. Então, cuidado em relação a isso. E até a própria camomila. Lembra da camomila, aquela ferro? Cuidado com pacientes que têm uma anemia severa. A camomila pode também piorar. E também cuidado com a camomila para efeitos hemorrágicos. Muito cuidado. Lembra que a camomila ela atua com todo esse sistema, mas ela também pode ter um agravo em relação ao sangramento. Então, tomar cuidado também em pacientes que têm hemorragia, sangramento ativo, não façam a camomila. A camomila ela é bem indicada no momento certo, tá? Não faça Deus dará que é o chá da vovozinha que não vai funcionar. Ela pode piorar. Então, paciente com anemia, sangramento ativo ou ferro baixo, abortem a missão em relação à camomila. De resto, vocês podem abusar bastante. Em relação à cúrcuma, como eu falei, tem efeito anti-inflamatório, tem efeito antibiótico, imunomodulador, ela melhora muito. Mas cuidado com esses pacientes com anemia severa ou até mesmo paciente com o sistema hepatobiliar extremamente comprometido. Se tiver uma litíase biliar ou uma mucocele biliar, ou até mesmo vem uma lama biliar já fazendo concreção indo para uma litíase, não faça. Ela pode piorar o quadro e pode gerar processos colestáticos, gerar um agravo em relação a isso. Mas eu nunca associei as duas. Eu sempre fiz monoterapia e ambas foram maravilhosas e nenhum paciente meu teve desconforto gastrointestinal, em termos de dor. Não teve. Mas também tem que usar a dose certinha. Se você fizer uma dose super over, pode gerar um desconforto. Lembra que tudo que é acima do limite, da dose segura, vira tóxico. Se virar tóxico, vem um efeito adverso, como qualquer outra planta. Então, pode gerar efeitos adversos no intestino, gerar processos de irritabilidade, sendo que tem efeito anti-inflamatório natural, mas em overdoses, ela pode gerar processos irritativos. E aí, piorar o seu quadro. Aí vem umas fezes pastosas, diarreicas, pode cursar ou não com sangue, dependendo da inflamação. Então, tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Mas a cúrcuma é maravilhosa, eu utilizo em forma de homeopatia injetável, em forma de manipulação oral, suplementação nutracêutica, ela é maravilhosa. E a Borrelia serrata, nossa, para aquela dor osteoarticular, ela é muito boa. Ela atua de uma forma muito aguda. E como eu falei, pode fazer de forma de emplastro, tratamento tópico, ela tem um efeito sinérgico sedativo, então ela ajuda também de forma local, se fizer, por exemplo, um curativo vegetal, um emplastro, ele ajuda muito, mas de forma sistêmica ele também tem uma potentíssima atuação. Então, eu super sou a favor, mas eu de monoterapia, de forma isolada, nunca tive desconforto. Nunca presenciei. Perfeito. Eu respondi a Você sua dúvida? Acho que as duas em uma só, porque a outra pergunta seria sobre contraindicação, mas eu acho que no geral já foi respondida as duas. Sim, porque a gente tem que saber de fato onde a gente está introduzindo. Porque a gente está, eu vou usar porque ela é ótima anti-inflamatório natural. Peça exames. Peça exames, não vai às cegas. As pessoas elas acham que suplementação nutracêutica ela é só extremamente benéfica. Ela é benéfica, cuidado com o que você está introduzindo. Não é simplesmente vou colocar porque ela é ótima, ela é natural e está tudo bem. Não. Tem que se basear por exames, é uma metodologia investigativa. A medicina veterinária, para exercer a medicina, é difícil. Nós temos que se basear por exames, se basear pela própria informação. A gente tem que saber o que a gente está introduzindo. Ômega 3, tem que tomar cuidado com ômega 3. Ômega 3 a gente não pode ficar saindo usando. Ele tem comprometimento em fatores de coagulação, tem que tomar cuidado. Ômega 3, tem animal que não precisa do ômega 6. Só o ômega 3. Então, a gente tem animal que já tem a sua autossuplementação de ômega 6. Então não precisa fazer a suplementação. Então tem que saber onde você está introduzindo e utilizar as doses certas. A ômega 3 tem que ser utilizado na dose certinha. Por isso que a DrogaVet disponibiliza as doses certinhas. A pessoa ela pega, por exemplo, a cápsula e vai no empírico, mal sabe que às vezes aquele animal de 2 quilos, utilizando uma cápsula que já está pré-pronta, aquilo ali pode interferir. Lembrando que é um óleo. Pode favorecer a diarreia, pode favorecer a alteração de consistência fecal, por mais que o ômega 3 seja um potente antioxidante anti-inflamatório natural. Tem que saber utilizar, tem que saber aplicar. Nutracêuticos são excelentes,
bem aplicados, igual a alopatia. A alopatia bem aplicada, ela é maravilhosa. Se passa do limite do que deveria ser utilizado, vira um efeito tóxico e vem os efeitos adversos. Por mais que a fitoterapia ou os nutracêuticos sejam mais naturais, a gente tem que saber utilizar o sistema de informação. Nada é às cegas. Tudo por exames. Tá. E se a gente pensar no comparativo da naturopatia com a alopatia, com os fármacos, o limiar de overdose acaba tendo uma faixa maior para a naturopatia? Olha, é que tem alguns fármacos que já vieram da planta. Então, assim, ele só adaptou em relação à industrialização. Mas, assim, o fármaco em si, a própria alopatia, ela tem a sua dose segura para aquela espécie, passou aquilo, vem uma overdose e efeito adverso. Na naturopatia, quando a gente passa um pouquinho da dose, tem um efeito de adaptabilidade justamente pela absorção daquele fitoterápico. Então, assim, para você ter um efeito adverso na fitoterapia, você tem que fazer muito, mas muita quantidade. Um chá medicinal com muita quantidade. Uma dose estratosférica. Porque a margem de segurança do fitoterápico é grande. O ruim, por exemplo, é quando a gente pega a alopatia e você passou 5 miligramas por quilo a mais, ele já está tendo um efeito adverso. Então, na naturopatia, a gente tem uma margem maior para conseguir moldar e voltar para a dose certa. Tem uma adaptabilidade boa, porque a margem é grande. A gente consegue ter uma margem de segurança grande. Na alopatia, é mais curta. Se você passa muito desse limite, tóxico. Passou para cá, subdose, não faz efeito. Então, existe a subdose fitoterápica, existe a sobredose fitoterápica, mas para mim, na minha rotina, a margem é maior para eu conseguir adaptar e voltar com aquele protocolo que eu queria. Na alopatia, quando eu era alopata, tinha que ser exatamente naquilo, senão tem, de fato, as suas doses complicadas, né? E vem um efeito adverso. Te respondi? Perfeitamente, cara. Mais uma dúvida, eu vou aproveitar já. Pode perguntar. Você falou do ginkgo biloba, que Sim. os neuro estão gostando, estão usando bastante por conta do fator neuroprotetor e Isso. disfunção cognitiva. Você tem alguma experiência de quanto tempo, a partir do momento que iniciou o tratamento com o ginkgo biloba, Começaram a fazer efeito? Isso. Olha, na minha experiência clínica, quando a gente utiliza o ginkgo biloba para neuroproteção, eu comecei a observar um efeito bom mesmo em 10 a 14 dias. Não é tão imediato. Ele até fazer o efeito antioxidante, até fazer adaptabilidade no sistema nervoso, reduzir os efeitos dos radicais livres, melhorar a circulação sanguínea a nível cerebral. Então, até ele conseguir fazer isso, demanda um tempo. Então, para chegar nesse tempo, na minha experiência clínica, demorou pelo menos uns 10 dias. E aí começa a vir o efeito mesmo. Então, eu não consegui menos de uma semana. Em menos de uma semana, não observei tanto efeito terapêutico. Mais ou menos 10 a 14 dias começa a vir um efeito. Não, perfeito, cara, perfeito. Porque ele demora um pouquinho. Mas essa demora se dá em relação a que, basicamente? A chegar a nível do sistema nervoso. Lembra que já está tendo um processo neurodegenerativo. Isso é progressivo. Sim. Se está tendo um fator desencadeante neurodegenerativo progressivo, a ginkgo biloba está indo contra essa maré. Ela está tentando evitar esse processo neurodegenerativo. Em tal qual seja essa guerra fisiológica, ele demanda um tempo para conseguir vencer. E proteger o que está vivo, retardar o que está neurodegenerando e não conseguir salvar o que já está neurodegenerado. Então a ginkgo biloba, ela tenta ganhar essa guerra. Já está progressiva. É uma doença incurável. Por exemplo, entre muitas aspas, o Alzheimer canino, que tem essas vestibulopatias periféricas senis, todo esse processo neurodegenerativo. Então ela vai gerando essa progressão de forma irreversível, vai ter isso. Mas a ginkgo biloba está contra essa maré. Ela está literalmente contra. Ela está tentando salvar essa parte neuronal. Então por isso que demora. O neurônio, ele não está, por exemplo, parado. Eu estou esperando ela vir aqui me neuroproteger. Eu estou me destruindo, eu estou degenerando, eu estou perdendo a minha função. E a ginkgo biloba chega e fala, não, vamos retardar esse processo. E até ela conseguir retardar a pico,
terapêutico que você deseja, a ponto de reduzir o sinal clínico, para mim, na minha experiência, demorou 10 a 14 dias. Para ver sinal clínico reduzindo. Aham. Tem paciente que demora 30 dias. Literalmente, 30 dias. Demora. Depende do paciente, mas na minha experiência, de 10 a 14 já começa a ver modificações no sinal clínico. Começa a ser Por mais isso que a gente não observa visual. antes disso, eu não observei. Oi? Essa melhora começa a ser mais visual. Isso. Do sinal clínico. Não que ela já não Uhum. esteja fazendo efeito lá dentro antes disso. Ela Sim, tá. Desde o momento que você tá dando na boca, ela já tá fazendo o efeito dela. Mas para chegar num pico terapêutico, para conseguir ter uma interferência no sinal clínico da patologia, para mim, na minha experiência, é de 10 a 14 dias no mínimo. Tem paciente a nível de exclusividade que ele demora uns 30 dias para começar de fato a ter um efeito a nível do sinal clínico, em termos de sintomatologia. Antes disso, eu não vejo modificação na modulação do sinal clínico, não vejo de jeito nenhum. Ela tá fazendo efeito, mas não me demonstrou aquele, por exemplo, a cannabis. A cannabis ela tem um efeito muito mais rápido. Eu uhum, introduzo a cannabis, ela tem um efeito imunomodulatório, de reduzir o retardo do sistema nervoso, melhora a parte cognitiva, do humor, da inflamação, da dor, ela tem toda essa parte que a gente conversou. E nesse quesito, o resultado dela é mais rápido, porque o sistema chave-fechadura dela é muito grande. Ela é muito mais acelerado. Então a gente consegue ter um efeito benéfico em um curto período de tempo. Você já começa a ver melhora nessa cannabis, na introdução dela, em uma semana já começa a ver o resultado. Depende da qualidade do óleo e tudo mais. sim. A fitoterapia, quando a gente introduz essa parte da ginkgo biloba, ela faz o efeito, mas a modulação sintomatológica é só lá pra frente. Eu não peguei na minha experiência antes disso, não. Perfeito. Mais uma dúvida. Quando a Todo gente fala de fármacos, alguns fármaco. a gente acaba não indicando para gato, não indicando para alguma espécie específica. No caso da Certo. naturopatia, fitoterapia, tem alguma contraindicação relacionada à espécie? Eu posso usar em cão, não Tem. posso usar em gato, não posso usar em pássaro? Total. Total, total, Tem. total. Lembra que por exemplo, para as aves eu utilizo ou uma nebulização fitoterápica, ou homeopatia, ou floral de bar. O que você tem que saber é sobre metabolismo. Qual que é o metabolismo mais acelerado? Qual que é o metabolismo mais lento? Qual que é a particularidade fisiológica em termos de biotransformação hepática? Então a gente sabe que gato é um ser vivo completamente aquém. Ele é fora do planeta. Se você utiliza qualquer grama a mais, ele vem a óbito. Então a gente tem é a mesma coisa. Então para gato eu tenho que utilizar, por exemplo, plantas com muito mais cautela e doses muito mais ponderadas, para ele não ter nenhuma sobrecarga, já que ele não tem uma biotransformação tão eficaz quanto a de cão. Então ele precisa ter uma biotransformação mais lenta. Então qual planta eu posso utilizar para não gerar efeito adverso, com doses menores, por mais que essa planta seja segura, mas eu abaixo a dose e utilizo de forma mais segura para esse gato. Diferente do cão, que eu consigo abusar de outras plantas com outras doses maiores. Diferente de ave, que o metabolismo é extremamente mais rápido. Eu consigo abusar de frequências. Eu consigo utilizar doses boas e frequências maiores. Lagomorfo, roedoras. Então, eles também têm um metabolismo maior. Consigo utilizar em frequências maiores, que o metabolismo é muito maior. Diferente de réptil, que é um metabolismo extremamente mais baixo. Eu reduzo a frequência e reduzo a dose. Então, tudo isso tem que tomar muito cuidado. Em termos de dose, frequência, de acordo com o metabolismo e o tipo da espécie. Eu preciso ter ciência disso. Porque senão eu vou utilizar, por exemplo, uma ruda em forma de planta, eu faço um chá medicinal dela e dou para um gato. Ele vai transformar igual? Ele não vai biotransformar igual, ele pode ter um efeito adverso. Ele pode ter um efeito nefrotóxico, ele pode ter um efeito, uma hepatopatia aguda por conta disso. Então tem que saber a planta que você está selecionando, a dose que você está fazendo, se a espécie é sensível, reduz a dose. A planta é segura? É segura. Já reduz a dose certinha, a frequência reduz também e vai colocando de doses mais homeopáticas. Isso aí é para toda a biodiversidade que você vai fazendo. Cão eu faço diferente, ave diferente, roedor diferente, lagomorfo diferente, réptil diferente. É a quem você está objetivando. A quem. Mas gato é igual cavalo. Os dois são aquelas espécies que, assim, respirou em falso e adoeceu.
Então é complicado. Essas duas espécies são muito sensíveis também. Então tem que saber abusar de qual planta você está objetivando. Mas pela sua pergunta, sim, tem contraindicação de acordo com a espécie, de acordo com a dose, de acordo com o metabolismo, de acordo com tudo. Tem sim as suas contraindicações. Não somente pela dose, lembrando da planta. Qual planta está querendo? Perfeito, perfeito, cara. As minhas dúvidas acho que já foram esclarecidas. Se no chat aqui ninguém mandou mais nenhuma dúvida, se alguém quiser abrir o microfone para perguntar algo, pode ficar à Alguém tem alguma vontade. dúvida? Alguma dúvida específica? A Não, Juliana eu aqui mandou aqui também, tranquilo. se a Oi? valeriana pode ser usada em gatos. O quê? A Juliana perguntou se valeriana pode ser usada em gatos. Não haveria problema de usar a valeriana. A valeriana é um dos mais potentes, literalmente um dos mais potentes ansiolíticos que tem. Ela é muito boa, igualmente como a passiflora também, mas com as doses certinhas da valeriana. Então, assim, lembra que o gato tem uma biotransformação sensível. Então, você consegue utilizar, mas em doses bem mais baixinhas. E com a frequência também mais ponderada. Você pode utilizar, mas com cautela. Gato, igual cavalo, assim, em termos de sensibilidade, eles são hipersensíveis. Então, lembrando que ele já não está biotransformando direito, você utilizou uma dose intermediária de valeriana, ele não vai ficar calmo, ele vai ficar dopado. A valeriana é muito potente. Ela, como monoterapia fitoterápica, ela consegue controlar maravilhosamente a ansiedade. Mas se você abusar um pouquinho mais e a biotransformação não é boa, ele vai ficar muito dopado. Dopado que eu digo assim, paradão. Então você tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Mas você pode utilizar a valeriana, mas em doses baixas, ponderadamente para gato, monitorando a medicina da observação, sempre com cautela, com cautela. Gato é aquele ser vivo completamente fora da casinha. A gente tem que tomar muita cautela em relação a isso. E cão você pode abusar de doses maiores em relação à dose segura, que não haveria problema nenhum. Perfeito. Acho que Tem mais alguma ninguém dúvida? mandou. Aqui no chat ninguém mandou mais nenhuma dúvida, mas é como eu te falei. A gente vai soltar a aula no YouTube e depois vão vir alguns questionamentos, tá? Eu vou pedir. Depois eu vou te Ah, passar o link mas do é assim nosso que é bom, canal. né? Sim, sim, movimenta, né? Assim que é bom, que Movimenta. pelo menos as pessoas ficam com dúvida. Sim. Depois eu vou te passar o link para você acompanhar no nosso canal. A sua outra aula já está lá. Essa a gente vai incluir lá também. A gente vai acompanhando. Aí, caso tenha alguma dúvida, a gente entra em contato com você para ver como responder. Tá excelente. Rodrigo, eu gostaria de agradecer muito mesmo, em nome da Drogovet, em nome da medicina veterinária, como médico veterinário também, ter trazido tantas informações importantes para a gente de um mundo que usualmente ainda não é tão divulgado, né? É muito importante. Temos que divulgar muito mais, temos que trabalhar muito mais na naturopatia, que é um campo que tem muito a ser explorado ainda. Algumas novidades Opa, vindo futuramente, então tem muita coisa para a gente aprender e compartilhar com todos os médicos veterinários. Tá? Patrícia, aqui da equipe, também está agradecendo compartilhar todo esse conhecimento conosco. Muito obrigado mesmo. E fica à vontade aí para falar suas redes sociais, para falar sobre a Zenpet Brasil, para divulgar a Zenpet Brasil também, que acaba sendo muito importante. opa. Eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu recuperar aqui a câmera que ela deu um chat sumiço. Mas muito obrigado. A câmera é uma coisa, gente. Só Jesus na causa. Mas muito obrigado pela receptividade de todos, muito obrigado pelo carinho de todos. O que vocês tiverem de dúvida em relação à fitoterapia, me coloco à disposição. O importante é a gente trocar figurinha, a gente conseguir trocar informações. Acho que isso que a veterinária ela cresce. Ela cresce Com nesse certeza. sentido. A gente conseguir cada vez mais implementar a medicina da natureza na rotina médica. A gente entender que a naturopatia, opa, voltei. A naturopatia, ela pode ser aplicada em muitos processos de cura. Então a gente consegue se introduzir essa rotina para o nosso favor. E melhor ainda que é natural. E os proprietários estão cada vez mais buscando essa possibilidade de falar, nossa, eu consigo
saber que há um profissional que consegue me ajudar com tratamentos alternativos. A palavra do momento é alternativo. O que você tem de alternativo para ajudar o meu animal? Então, isso que é o que mais me faz apaixonar. A gente conseguir sair do mundo da alopatia e abraçar a alopatia e falar, eu consigo te ajudar de todas as formas. Rodrigo? Eu tinha dado uma travada aqui, travou um pouquinho aqui para mim. Mas é isso, agradeço mais uma vez em nome de Aqui todos é a minha aqui rede da equipe. social, se vocês quiserem também, gente, tá aqui. Zenpet, minha empresa de medicina natural, medicina integrativa. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, tá aqui minhas redes sociais, meu telefone, meu e-mail, a rede social do Instagram, o que vocês quiserem tirar de dúvida. A DrogaVet é minha parceira de longuíssima data. Se vocês quiserem tirar dúvida de fitoterapia, para tirar essa dúvida também manipular na DrogaVet, fiquem à vontade. Lá eles têm inúmeras possibilidades, homeopáticas, fitoterápicas e de floral. Então, vocês podem abusar e usar da melhor maneira possível, que podem ter certeza, vai ter excelentes resultados e os animais vão agradecer. Muito, 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 muito obrigado por todo esse carinho de vocês, por vocês abrirem essa oportunidade para mim, de falar de um dos polos que eu mais amo de estudar, que é a medicina da natureza, e cada vez mais eu quero disseminar esse tipo de paixão minha para os animais conseguirem cada vez mais se recuperar dessa forma. Então, DrogaVet, eterna gratidão. A Laís também, que é a minha ponte profissional para inúmeras situações nas manipulações. Ao Alex por todo o carinho, ao Marcos por todo o carinho de vocês são extraordinários. Muito obrigado. Nós que agradecemos a confiança na marca, a confiança na DrogaVet e todos os compartilhamentos de conhecimento. E estamos aqui para todas as dúvidas que tiverem, a gente encaminha e estamos à disposição também para o que você, pela Zenpet Brasil, tudo que vocês precisarem que a gente puder apoiar, a gente está à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado. E agradeço, mais uma obrigado vez. A todos. Tenham uma boa noite e até o próximo webinar da DrogaVet São Paulo. Até logo. Gratidão. Tchau.